Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. A você, irmão, a você, irmã. Bom dia a todos vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor. Estou orando pela sua vida. Só passando, irmãos, para avisar que todos os dias às 7 horas da manhã tem oração da manhã aqui no canal. Então você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal para que você possa estar recebendo os vídeos, os momentos em que eles forem postados. Amém? Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra. Daqui a pouco nós vamos orar. Mas Deus, irmãos, Ele me deu uma palavra. Eu acredito que essa palavra vai falar muito com você nessa manhã. Eu quero ler com vocês o texto. O texto, irmãos, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 25. A palavra do Senhor que vai dizer o seguinte: Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Glória a Deus. Irmãos, olha só, eu acredito que você conhece a história do filho pródigo. A parábola, irmãos, do filho pródigo vai nos dizer que certo homem, ele tinha 2 filhos. E o filho mais moço, ele queria sair de casa. E ele pediu a herança do pai, a sua parte da herança. Mesmo o seu pai estando vivo, ele queria a sua parte da herança. Nós sabemos, irmãos, que a herança de um pai para o filho, ela é repartida quando o pai morre, na verdade. Só que o filho mais novo daquele homem, ele não queria esperar a morte de seu pai. Ele queria já a parte da herança, mesmo o pai estando vivo. E foi isso, irmãos, que ele fez. Aquele filho mais novo, ele pede o seu pai a parte da herança. O seu pai concede ele. E poucos dias depois, aquele filho, ele vai embora. Ele sai de casa e vai viver a vida dele com a parte da herança. E, irmãos, na história, na parábola, nós sabemos que aquele filho, ele não sabe administrar aquele dinheiro, ele gasta tudo com meretrizes, ele vai e gasta seu dinheiro com bebidas, né? Ele esbanja aquele dinheiro que ele recebeu, só que ele não sabe, irmãos, administrar, e aquele dinheiro acaba. Ele gastou toda a sua parte da herança. E a parábola, ela vai nos dizer que ele começa a passar necessidade, ele começa a passar fome porque ele está sem dinheiro. E sobreveio uma grande fome naquela cidade. E ele começa, irmãos, a trabalhar cuidando de porcos, que era um trabalho bem inferior naquela época. E a parábola, ela vai nos dizer que ele desejava comer as comidas dos porcos, porque, como eu disse, tinha uma fome naquela cidade, chegou uma crise naquela cidade. Então, as pessoas, elas estavam passando por dificuldades, e ele, irmãos, como não tinha dinheiro, ele cuidava de porcos, ele desejava comer a comida daqueles porcos, porque ele não tinha dinheiro para poder se alimentar bem.
Mas chega uma hora, irmãos, que aquele jovem, ele se lembra que na casa de seu pai, os empregados, eles comem bem. Os empregados, eles têm bastante fartura. E ele pensa consigo mesmo: eu vou até a casa de meu pai e vou pedir a ele perdão e vou pedir a ele um serviço, um trabalho. Por mais que talvez o meu pai não me aceite como filho novamente, por tudo que eu fiz, por ter saído de casa, por ter pedido a parte da minha herança e ter ido embora, eu vou chegar até lá, vou pedir perdão ao meu pai. E como eu sei que eu não sou digno de ser chamado de filho novamente, eu vou pedir a ele um emprego para que eu venha trabalhar na casa dele, para que eu venha poder ser um funcionário dele e poder ter fartura, poder comer bem, igual os funcionários dele comem. Foi isso, irmãos, que ele planejou, foi isso que ele arquitetou. E foi isso, irmãos, que ele fez. Só que quando, irmãos, ele volta para sua casa, o pai dele o recebe com bastante alegria. Antes mesmo dele chegar, a parábola vai dizer que o pai avistou ele de longe e foi ao seu encontro e o vestiu e preparou um novilho cevado para aquele filho, comemorou ali com seus funcionários a volta do seu filho. Ou seja, o pai recebeu ele, irmãos, como convidado de honra. O pai recebeu ele com bastante alegria. O pai não ficou indignado. Não, o pai recebeu ele de volta de braços abertos, considerando ele ainda como filho. Só que nessa parábola, irmãos, existia dois filhos. O filho mais novo, que foi o filho que foi embora, pegou a sua parte da herança e foi embora. E também tinha um filho mais velho. Esse filho mais velho, irmãos, esteve toda a sua vida com seu pai. Ele nunca se separou do seu pai. Ele nunca pediu a sua parte da herança e foi embora. Não. Ele sempre esteve ali com seu pai, o servindo, o auxiliando. Só que no momento, irmãos, que ele fica sabendo que o seu irmão mais novo, ele retornou para casa e seu pai o recebeu de braços abertos, ele ficou indignado. Ele ficou irritado, porque ele sempre esteve ali com seu pai, ele sempre tinha obedecido ao seu pai, ele nunca faltou com respeito ao seu pai, mas o pai nunca deu a ele um novilho novo para que ele se alegrasse com seus amigos. Ele estava, irmãos, irritado porque o filho que foi embora foi recebido com festas, foi preparado um novilho para ele. Só que o filho mais velho nunca teve isso. Mas olha só, irmãos, o que o pai ele responde para o filho mais velho. Olha só, acompanhe comigo no versículo 31. Ele vai dizer o seguinte: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Olha só, irmãos, a resposta do pai ao filho mais velho. Tudo o que é meu é teu. Ou seja, irmãos, ele poderia desfrutar de tudo o que o pai tinha. Olha só, irmãos, o filho mais velho, ele sempre esteve com o pai, nunca foi embora, nunca abandonou o pai. Ele poderia desfrutar de tudo o que o pai tinha, mas ele não desfrutava. Eu não sei por que, irmãos, ele não desfrutava. Talvez ele achava que ele não podia, ou talvez ele... Não sei qual foi o pensamento desse filho. Mas, irmãos, o próprio pai ele fala com o filho mais velho: tudo que é meu é teu. Você pode desfrutar de tudo que eu tenho. O filho mais velho, irmãos, ele estava indignado porque o seu pai recebeu o seu irmão como convidado de honra. O filho mais velho, ele estava irritado porque o seu pai matou um novilho cevado para poder receber o seu irmão, sendo que o pai nunca tinha dado ao seu filho um novilho cevado, ao filho mais velho. Só que, olha só, irmãos, a resposta do pai. O pai ele fala que tudo que ele tinha era dele. Não precisava, irmãos, dele pedir. Era só ele pegar. Era só ele usufruir daquilo que o pai tinha. E o que eu quero dizer, irmãos, com isso tudo? Irmãos, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus,
quando nós entregamos a nossa vida para Deus, a partir desse momento, nós nos tornamos filho. Sim, irmãos, a partir do momento que você entregou a sua vida para Jesus, você agora é filho de Deus. E você pode desfrutar de tudo o que Deus ele tem, porque você é filho. No livro de 1 João, capítulo 3, versículo 1, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Irmãos, Deus, ele nos amou tanto que ele nos deu o direito de sermos chamados filhos dele, o que de fato nós somos. Nós somos filhos. Nós temos, irmãos, o direito de usufruir de tudo o que o Pai tem. Só, irmãos, o que acontece? As pessoas, elas não pedem nada a Deus, porque elas acham que Deus não vai dar. Elas acham que Deus não está se importando com ela. A pessoa, ela pode até ser cristã, mas ela não usufrui do direito de filho. Aí talvez chega uma pessoa nova, totalmente nova na igreja, ela ouve a palavra de Deus, entrega a sua vida para Jesus, e a vida dela, ela se transforma do dia para a noite. A vida dela muda, a vida dela começa a ficar melhor, ela começa a crescer, a prosperar, e talvez a pessoa que está ali há tanto tempo na casa de Deus, ela nunca teve uma mudança significativa na sua vida. Mas por que, irmãos, que isso acontece? Porque a pessoa que está há tanto tempo na igreja, ela ainda não entendeu que ela é filha de Deus, que ela tem o direito de usufruir tudo que o Pai tem. Aquela pessoa que está há tanto tempo na igreja, ela pode ser comparada ao filho mais velho, que está nos caminhos de Deus, está ali desde muito tempo na presença de Deus, mas não usufrui, ela não aproveita, ela não se deleita naquilo que o Pai tem para ela. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus ele tem grandes coisas para a sua vida. Você pode, irmãos, desfrutar de muitas coisas que Deus ele tem para você. Mas para isso, irmãos, você tem que reconhecer que você é filho e que Deus ele é seu Pai. Você tem que reconhecer que você tem esse direito, que você não é simplesmente um servo. Não, irmãos, você é filho. Muitas pessoas não pedem nada a Deus. Por quê? Porque elas acham que não são dignas. E realmente, irmãos, dignos nós não somos. Mas Deus, pela sua infinita graça, ele nos concede aquilo que nós queremos. Por quê? Porque nós somos filhos, nós somos herdeiros. Eu lembro que antigamente eu ficava com receio de ficar pedindo coisas para Deus, porque eu achava que Deus ele não iria me dar. Mas depois, irmãos, que eu entendi que eu sou filho, que eu sou herdeiro, que eu posso desfrutar de tudo aquilo que o Pai ele pode me dar, a minha oração, ela mudou, irmãos. Depois que eu entendi que eu sou herdeiro, que eu sou filho de Deus, eu comecei, irmãos, a viver de uma maneira diferente. E talvez, irmão, seja isso que está faltando para você. Poder viver uma vida diferente com Deus. É você reconhecer que você é filho. Muitas coisas, irmãos, elas só mudaram na minha vida. Só começaram a mudar depois que eu entendi que eu sou herdeiro de Deus, que eu sou filho de Deus. Então, irmãos, eu convido a você nessa manhã a reconhecer isso também. Reconheça que você é filho. Reconheça que você é herdeiro. Reconheça que Deus, ele é o seu Pai. E que você tem direito de desfrutar de tudo o que o seu Pai tem. Amém? Vamos orar, irmãos, aqui nessa manhã. Ore comigo, ore com fé, ore de todo o seu coração. Senhor Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra, obrigado por esse dia, por mais um dia que se inicia, por mais esse privilégio, ó Deus, de poder acordar e desfrutar de tudo aquilo que o Senhor criou.
E Deus, nós entendemos que nós somos filhos, que nós somos herdeiros. Nós entendemos, ó Pai, que nós temos o direito de desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Mas talvez, ó Pai, nós não estamos desfrutando porque nós não pedimos, porque ainda nós não reconhecemos isso. Assim como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, ele tinha direito de tudo na casa do Pai, mas ele não reconhecia isso. Deus, que nós viemos reconhecer que nós temos o direito de desfrutar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo aquilo, ó Pai, que é teu, nos ajude a desfrutar. Deus, que a nossa oração, a partir de hoje, ela venha mudar. Que nós não venhamos fazer uma oração de servo, ó Deus, mas uma oração de filho. Que nós venhamos entender, ó Pai, que nós temos o direito de desfrutar de tudo que o Senhor tem para nós. Que as escamas dos nossos olhos venham cair, ó Deus, neste exato momento. Que nós venhamos entender que nós temos esse direito. Que o Senhor quer nos abençoar. Que o Senhor quer atender os desejos do nosso coração. Mas para isso nós temos que pedir, ó Deus. E quantos irmãos, ó Pai, que estão com o pensamento errado, com a ideia errada sobre quem o Senhor é, de que o Senhor não atende a nossa oração, de que o Senhor não realiza os nossos desejos, os nossos sonhos. Não, Deus, que nós venhamos entender nessa manhã que o Senhor quer sim atender os nossos desejos, os nossos pedidos, que nós somos filhos e que nós podemos sim desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço ao Senhor, Deus, nessa manhã, que a nossa mentalidade ela venha mudar, que a nossa maneira de ver quem o Senhor é, que ela venha mudar, que nós venhamos entender que o Senhor é Pai e que o Pai, ele quer sempre o melhor para o seu filho. Que esse, ó Deus, venha ser o nosso entendimento, que esse venha ser o nosso pensamento, para que assim, ó Deus, nós venhamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor quer e que o Senhor tem para nós. É isso, ó Pai, que eu te peço, que eu te louvo e desde já te agradeço, crendo, ó Deus, no milagre e crendo na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Eu estarei de volta amanhã às 7 horas da manhã. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.